Bem, nessa primeira aula, né, pessoal, a gente fala um pouquinho aí sobre, né, alguns conceitos de diabetes, a gente já até falou. Eu trago um pouquinho da história do diabetes para vocês, e aí a gente fala um pouquinho, né, da epidemiologia, a etiopatogenia, fisiopatologia da doença e o panorama aí atual, né, de como que está o diabetes mellitus, né. Bom, diabetes mellitus a gente já comentou, né, é uma doença crônica, caracterizada aí pela hiperglicemia, né, tem aí as complicações que nós vamos ver, tudo isso nós vamos comentar na aula. História do diabetes. Né? História do diabetes, pessoal, a endocrinologia mesmo, como especialidade, ela é nova, tá? Ela começou, né, endocrinologia moderna aí na década de 50, aí, 1950 para frente, tá? A endocrinologia mesmo, ela é moderna. Mas o diabetes, né, ele é um caso à parte, ele já é uma doença que já é conhecida há muito tempo, né? Então, eu acabo trazendo a história aqui para que vocês tenham um pouquinho de ideia dessa história do diabetes, né, que ela é muito mais antiga do que a endocrinologia em si. A gente tem descrição aí do diabetes já, né, nesse antigo papiro, né, egípcio aí, 1500 anos aí antes de Cristo, né, tinha aí os sintomas de diabetes atribuído aí, né, a um dos faraós, né. E no século II, depois de Cristo, o que a gente teve aí de definição do diabetes é que eles observavam que o indivíduo urinava muito, né? Esse foi sempre o que marcou aí o diabetes, né, no passado. O indivíduo urinava muito, né? Que a gente até hoje sabe, né? Indivíduo que começa a urinar muito pode ser diabetes, né? Lógico, tem um monte de outras doenças, mas pode ser diabetes. Então, naquela época, eles começaram a prestar muita atenção nessa questão de urinar muito e tanto que Galeno acreditava que era uma doença do rim, né? Ele achava que isso era um problema renal, porque urinava muito. E Arateus, né, ele atribuiu o termo, então, diabetes, que em grego quer dizer sifão, né? Porque o que eles observavam? Esses indivíduos bebiam muita água e urinavam muito, né? Então, eles eram como o sifão que tem embaixo ali do ralo da pia, né? Você abre a torneira, a água cai no ralo e vai embora pelo sifão, não é isso? Então, o indivíduo com diabetes era como se fosse um sifão, né? Praticamente a água que ele bebia saía, né, direto na urina, né? Essa é a ideia que eles tinham, né? Então, era a doença do sifão, né? Naquela época falava, o cara tem a doença do sifão e bebe a água sai direto, né? Era mais ou menos isso, né? Então, o termo diabetes, né, ele remete a essa questão mesmo da poliúria, né? Diabetes. E aí ficou o termo até hoje, né? Foi naquela época que surgiu, né? Deseja uma descrição aqui, né? Ele fala, então, diabetes é uma afecção maravilhosa, né? Maravilhosa, não sei aonde, né? Talvez o aspecto fisiopatológico, né? Não muito frequente, se caracteriza, aqui ele comenta, né, pela liquefação da carne e dos membros em urina, né? Apesar de ser uma descrição bem poética para os dias de hoje, não deixa de ser verdade, tá? A gente sabe que o indivíduo com diabetes descompensado, ele começa a ter o quê? Perda de massa magra, né? Então, é a liquefação da carne, né? Mais ou menos isso, né? É real, né? Então, foi uma descrição meio poética, mas ela é verdadeira, né? Seu curso possui natureza fria e úmida, como na hidropisia. O curso é comum, ou seja, os rins e a bexiga. Os pacientes nunca param de produzir água, o fluxo é incessante, como na abertura de aquedutos. A natureza da doença crônica. Olha que legal, hein? O pessoal lá estava bom, hein? Já estava sabendo que era uma doença crônica. Leva bastante tempo para se formar, mas quando ela se estabelece, né, a liquefação é rápida e a morte mais rápida isso. Mais rápida ainda. E isso é real, né? Isso é uma descrição bem poética, mas reflete. O diabetes é justamente isso. Ele leva muito tempo para aparecer. Quando ele se instala, o indivíduo desenvolve, né, uma hiperglicemia, um quadro, né, de descompensação glicêmica, se não tratado, né, a liquefação é rápida e a morte é rápida também. Isso até os dias de hoje. Aqui hoje nós temos recurso para tratar o indivíduo, né? Então, eu trago essa descrição antiga que ela é bem interessante, né?
Mais para frente, começaram a suspeitar. Será que tem açúcar nessa urina? Porque hoje é uma coisa que a gente percebe até hoje. Já recebi no consultório o paciente que fala, doutor, eu acho que eu estou com diabetes. Aí eu falo, ah, é? Por que você acha? Não, é porque eu estou urinando muito e no vaso sanitário eu estou vendo que está indo muita formiga, né? Então o paciente observa isso, né? Está vindo formiga na urina. Por que está vindo formiga? Açúcar, né? Então, lá no século V, século VI, os indianos começaram a perceber isso. Olha, esses indivíduos que têm o diabetes, começa a vir mosca, vir formiga na urina, né? Então, eles falaram, né, deve ser adocicada essa urina. Começaram a ter essa suspeita de açúcar na urina, né? E a primeira enciclopédia médica da história, né, do Avicena, né, o Cânone da Medicina, a primeira enciclopédia médica, né, teve 14 volumes, né, na época, né, o diabetes está lá, né, descrito, né, então ele já constava aí, né, já na primeira enciclopédia, né, a Avicena, também conhecido como Ibn Sina, né, é muito interessante a história, né, da medicina. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Ibn Sina, pode ler aquele livro, O Físico, né? Ou então assista o filme da Netflix no final da semana, O Físico, tá? Eles fizeram o filme. É uma história real, viu, gente? É real, né? O Ibn Sina existiu mesmo, né? É bem interessante, viu? Eu recomendo para vocês assistirem. Eu assisti o filme, eu nunca li o livro, nunca dei conta de ler o livro. Essa é aquela listinha de livros a ler um dia na minha vida, né? Todo mundo tem, né? Eu tenho lá também, né? O Físico, a outra é o Senhor dos Anéis, né? Não é só livro de medicina que está na minha lista, né? Tem outros também, né? Senhor dos Anéis, já assisti os filmes, mas o livro ainda não tive coragem, né? Mas, enfim, tem o filme, né? Que eu recomendo, é muito interessante, viu? Conta, né? A gente vê como que era, né? Naquela época, né? É muito bacana, viu? Bom, mas voltando aqui à história do diabetes, né? Na Idade Média, né? Tinha lá a Galega officinalis, que é essa plantinha que está aqui do lado, aqui com essas florzinhas, né? Bonitinha. Galega officinalis, eles faziam um chá com isso aí e os pacientes com diabetes eles tinham uma certa melhora, né? O grande problema do chá dessa erva é que ele dava muito efeito colateral, ela é um pouco tóxica, né? Então nem todo mundo tolerava tomar, mas os que tomavam tinham uma certa melhora, né? E vocês vão ver depois a importância aí mais para frente da Galega officinalis, né? Tinha esse remedinho aí, né? Eu imagino aquelas coisas de idade média, né? Meio de bruxaria, faz uma poção, né? Quem gosta do Harry Potter, né? Imagina lá o professor Snape usando a Galega officinalis, né? Para fazer a poção para tratamento de diabetes, né? Enfim. Então, era a única coisa que tinha, né? E depois foi evoluindo um pouquinho mais. Aí a gente já tem aqui no Renascimento, né? Século XVII, o Thomas Willis. Thomas Willis descreveu que a urina tinha sabor doce como mel. Como assim, professor? Ele tomou a urina. Delícia, docinha, né? Naquela época, para a gente causa um pouco de estranheza, né? Mas naquela época, gente, no Renascimento, tinha-se muito hábito de colocar urina em frascos, que eram chamados de matula, né? E os médicos ficavam lá olhando a urina, olhava a cor, cheirava, né? Experimentava, né? Então era comum, né? Até naquela época, uma coisa estranha, né? Eles usavam muito, começaram a usar a urina, né, como o primeiro fluido corporal aí para diagnóstico, né? O sangue foi muito depois, né? E naquela época eles usavam o que tinha, era o órgão dos sentidos, né? Audição, né? Olfato, paladar, né? Visão, né? Então era muito comum isso, né? Os matulas ficavam lá olhando o exame de urina, né? E esquecia do paciente, né? Ficava só no exame laboratorial, né? Então, aí o Thomas Willis foi um dos que experimentou e ele falou, olha, né, a urina do diabético ela é doce, doce como mel. Aí que veio esse termo mellitus, né? Mellitus vem de mel, né? Então, doce como mel. E aí, né, fechou aí, consagrou o nome da doença que a gente tem até hoje, diabetes mellitus, né? Diabetes de muita urina e mellitus de urina doce como mel, né? Diabetes mellitus. Bom, foi evoluindo, né? No século XVIII nós temos
a descrição do diabetes insípidos, que também é uma doença endócrina, mas aí envolve, na verdade, a neurohipófise, envolve o ADH, né? A vasopressina, né? Diabetes insípidos, porque o insípidos quer dizer sem sabor, então é a urina que não tem açúcar, né? Se alguém experimentou, a gente não tem isso muito bem registrado, né? Mas aí surgiram esses dois termos aí, diabetes mellitus e diabetes insípidos, né? E, de fato mesmo, quem comprovou a presença de glicose na urina foi Matthew Dobson, porque até então era alguém que experimentou a urina e falou que era doce, né? Um louco, né? Eu vou acreditar num cara que bebe urina, né? Nunca, né? Então, aí o Matthew Dobson, ele evaporou a urina, cristalizou e ele mostrou os cristais de açúcar. Falou, ó, aqui tá, né? De fato tem, né? A glicose, né? E aí foi evoluindo o entendimento, né? Então, do diabetes, né? Aí veio, né? O primeiro paciente diabético, né? Que teve necrópsia descrita na literatura, né? Tem inclusive um caso aí de pâncreas atrófico, né? Então já começou até a dar dica, né, para o povo lá atrás, ó, procura doença no pâncreas, não é no rim, né? Então começaram a surgir as pistas aí, né? Que depois é que o pessoal foi perceber, né? Lá no finzinho do século XVIII vem John Rollo. E John Rollo que começa a fugir dessa história de ser do rim, né? Ele atribui uma causa gastrointestinal, né? Então começa a chegar perto aí do pâncreas, né? Por quê? Eles observaram que a hora que você melhorava a dieta do paciente, ele melhorava do diabetes. Então ele falou, ó, é alguma coisa do trato digestório. Por que, que a dieta melhorava, né? E aí ele conta a história do capitão Meredith, que ele foi muito educado e chamou de um homem corpulento. Na verdade, o que ele quis dizer que era um gordo, né? Que era um obeso, mas ele foi educado, falou que era um homem corpulento com diabetes, né? Na vida adulta. Na verdade, era um obeso que ele prescreveu dieta e ele melhorou o diabetes, né? E aí ele falou, olha, deve ser trato gastrointestinal, né? E vocês vejam que aí começa-se já tentar a medir o açúcar no sangue, né? Então já começam a surgir os exames laboratoriais. Mas aí é só no século XIX, lá em 1815, é que esse químico conseguiu, né, o Chevreul, conseguiu medir realmente o açúcar no sangue. E aí, gente, pronto, né? Aí é que se começou a perceber, né, a relação que esse açúcar na urina nada mais era do que o excesso de açúcar no sangue. Aí você começou a entender mais, né, essa relação aí entre diabetes, né, açúcar no sangue e açúcar na urina. E Barão Justus, né, naquela época, que criou essa classificação que para a gente hoje é uma coisa tão banal, né, falar em proteína, carboidrato e gordura. Naquela época não se tinha esse conceito, né? Então, Barão Justus classificou os alimentos, né, em proteína, carboidrato e gordura, né? E isso aí foi trazendo maior entendimento aí o diabetes, está associado a maior ingesta de carboidratos, né, etc, né? E começou a se perceber que a fisiopatologia do diabetes ela é muito mais complexa, porque o fígado produz glicose, o sistema nervoso central está envolvido, né, também com glicosúria, né? Então foi se entendendo, né? Começou a se entender mais esse metabolismo da glicose, né? Nós tivemos aí a classificação de Lancerot e Bouchardart em diabetes magro e diabetes grasso, né? Então, diabetes magro é o diabetes do magro, que é o que hoje a gente conhece como diabetes tipo 1. E o diabetes grasso é o diabetes do gordo, né? O que a gente conhece hoje como diabetes tipo 2, né? Na época, né, eles foram ridicularizados por conta dessa classificação, né? Vocês vejam como que a medicina é, né? Então a gente traz grandes lições aí da história, né? Eles foram ridicularizados e eles estavam totalmente certos. Realmente existem esses dois tipos, né? Que hoje é o tipo 1 e o tipo 2, né? Então, na época riram muito deles, né? Então a prepotência, né? Prepotência na medicina não pode. A gente tem que ter humildade, né? Hoje, né, vocês trazendo aqui para a história do Covid, né, gente? Vocês estão vendo como as coisas mudam, né? Até ontem, né, se falava no uso da cloroquina, hoje caiu já por terra, né? Então, é assim, né? As coisas mudam. A gente precisa ter muita... aqui vocês conhecem o famoso Paul Langerhans, né? Que descreveu as ilhotas, foi importante para depois a gente conhecer mais sobre o diabetes, né?
Adolf Kussmaul, vocês já viram na semiologia, né, respiração de Kussmaul, né, ele que descreveu, né, essa respiração. E aqui no finzinho do século XIX, né, esses dois pesquisadores abriram as portas, né, para o diabetes. Mering e Mikulski, eles queriam saber o papel do pâncreas na digestão, né? E aí eles começaram a fazer pancreatectomia de cães. Vamos arrancar o pâncreas e ver qual que é, que acontece do ponto de vista digestório, né? Que a gente sabe que o pâncreas tem um papel ali, né, no sistema digestório. Mas, a hora que eles arrancavam o pâncreas, o que acontecia com o cachorro, né? Antes de tudo, eles já ficavam diabéticos. E aí, plim, né? Acendeu a luzinha ali, né? Quer dizer, quem está envolvido com diabetes é o pâncreas. Então, foi uma, né? Eles estavam querendo ver uma coisa, acharam outra, né? Olha que interessante, né? E aí a gente chega no século passado, né? Século XX. Vocês vejam que em 1902 que surge o termo hormônio. Vocês veem como a endocrinologia é nova, né? Até a palavra hormônio não é tão antiga. E o termo insulina em 1910, né? Viram aquela proteína, né? Nas ilhotas de Langerhans, chamaram de insulina, mas não sabiam o que era aquilo, né? Surgiu, né? Esse termo. E aí, né? Tá aqui, né? Os dois pesquisadores aí que receberam o prêmio Nobel, né? O Bunting e o Best, né? Eles estão aqui com o cachorrinho pancreatectomizado. Então, eles injetaram a insulina no cachorro pancreatectomizado e mostraram que a injeção dessa proteína, desse hormônio, revertia o quadro de diabetes, né? Então, por isso que eles ganharam o prêmio Nobel como descobridores aí da insulina, né? E aí a gente entra então na era da insulina, porque até aqui, gente, não se tinha tratamento, né, para o diabetes, né? Tinha só o chá e a dieta, né? Aquele chá lá da Galego Officinalis e a dieta. E aí aqui surge a insulina, né? A insulina até hoje, né, a gente usa para tratar diabetes. E isso mudou a história do diabetes, né? O descobrimento da insulina, né? Lógico que a insulina lá não é a insulina que a gente conhece hoje. Hoje a insulina que a gente tem aqui é purificada, humana, com engenharia genética, seringa descartável. Naquela época, aquelas seringas de vidro que você fervia, reutilizava, né? E eram insulinas extraídas do porco, né? A chamada insulina porcina e a insulina do boi, a insulina bovina, né? Então, dava muita reação alérgica, né? Tinha muito problema, né? Então, não era, né, uma insulina tão purificada como a gente tem hoje, né? Mas mudou, né, a história aí do diabetes. E aí a gente entra na história, né, da insulina, na era da insulina, né? Aqui foi quando se surgiu essa padronização da insulina, uma unidade equivalendo aí a 0,125 miligramas do material padrão. Então, até hoje a gente prescreve insulinas em unidades, tá? Então, isso ficou, né, consagrado. A gente tem aí duas figuras, né, na história do diabetes. O Joslin, né, foi um grande visionário do diabetes. Hoje a gente tem como referência o Instituto Joslin, lá nos Estados Unidos, né, em diabetes, né? Então, todo diabetologista, né, tem como sonho conhecer o Instituto Joslin, né? Ele, na época, publicou, né, The Menace of Diabetic Gangrena, que é a ameaça da gangrena diabética. Então, o Joslin, já naquela época, começou a entender, né, que o tratamento do diabético não era só aplicar insulina, mas ele precisava ter um acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta. Então, ele já tinha visão desse atendimento multidisciplinar, né, que demorou para todo mundo entender isso. Ele já naquela época já entendia que precisava ter um centro, né, só para atender esses pacientes. A Priscilla White, com a insulina, né, gente, o que aconteceu? Meninas que tinham diabetes tipo 1 e que morriam na infância, não mais morreram na infância, né, porque surgiu a insulina. E aí surgiu um novo desafio na época. Essas meninas ficavam moças e engravidavam. Surgiu, né, o manejo do diabetes na gravidez, né? E a Priscilla White, então, foi uma das pioneiras aí no manejo do diabetes durante a gravidez, né, em uso de insulina, né? Então, aí as coisas foram evoluindo. A gente tem nessa época, né,
desenvolvimento da insulina NPH, que existe até hoje a gente usa, né? Vocês vão ouvir falar. Então, a insulina, quando ela é purificada do pâncreas, ela é a insulina que a gente chama de regular, é aquela insulina, né, igual, né, que a gente produz, né, a insulina regular. E a insulina regular, o problema é que ela dura rápido, você aplica, em 4 horas você já teve o efeito dela. E como que você fazia com o paciente diabético, né, que ele precisa de insulina 24 horas por dia? Então, esses pacientes aplicavam insulina 6, 8 vezes por dia. Era um inferno, né, porque tinha que aplicar várias vezes, né? Ficavam com manchas pelo corpo, tinha reação alérgica, né? Então, o que se pensou na época? O Hagedorn falou assim, vamos tentar desenvolver uma insulina que dura mais tempo para ver se melhora um pouquinho, né, essa qualidade de vida do paciente diabético. Então, o que o Hagedorn fez? Ele pegou essa insulina regular, ele colocou num pH neutro e ele colocou protamina, ele colocou numa solução protaminada, protamina. E quando o Hagedorn fez isso, ele criou, então, uma solução, né, uma suspensão homogênea, que fica com aspecto leitoso, né, branco, né? E aí essa insulina regular, ela deixa de ser regular e ela vira uma insulina de ação intermediária, que a gente fala, e que chega a durar aí até 8, 12, de 8, 10, 12 horas. E aí surge, então, o que a gente conhece aí por insulina NPH. Então, quando vocês ouvirem falar de insulina NPH, vocês vão se lembrar que a insulina NPH, por que ela tem esse nome? Foi desenvolvida pelo Hagedorn e é uma insulina regular, mas que está numa suspensão protaminada em pH neutro, tá? E aí até hoje a gente tem essa insulina, a gente usa ela na prática clínica, né, para tratar paciente diabético. Lógico que naquela época era insulina de porco, né, insulina de boi, né? Hoje a gente tem insulina NPH humana, né, com, né, de engenharia genética, a insulina humana mesmo, né, mais purificada, né? Mas ela nasceu lá lá com essa ideia de tentar melhorar o tempo de ação de insulina no indivíduo. Vejam que interessante também, surge naquela época um surto de febre tifoide e aí eles querem desenvolver um antibiótico para tratar essa febre tifoide. E eles fazem um antibiótico derivado de sulfa, né? Como vocês sabem, sulfa tem efeito aí antibiótico. Esse sulfonamídico foi um desastre, porque esse antibiótico não tratou da febre tifoide. Então, ou os indivíduos morriam com a febre tifoide, ou eles morriam de hipoglicemia, né? Aí, morriam de hipoglicemia. No fim, esse antibiótico, né, um antibiótico que foi fracassado, né, como antibiótico, virou um antidiabético oral, né? Então, as sulfonamidas que a gente teve lá no passado, de Abinese, que era clorpropamida, atualmente a gente tem aí o Daunil, que é o glibenclamida, ou a gliclazida, por exemplo, que é o Azucon, de Amicron. Então, aí as sulfonilureias que a gente tem até hoje, né, surgiram aí como um percurso aí, né, meio incidental aí, né? É um antibiótico aí que surgiu. E a metformina, que chegou em 1957. Então, vocês se lembram lá que eu falei para vocês da Galega officinalis? A Galega officinalis, ela tem um princípio ativo chamado galegina. Essa galegina originou as biguanidas, né? Então, a primeira biguanida que existiu foi a fenformina. Vou escrever aqui para vocês. Fenformina foi a primeira. Só que a fenformina não durou muito tempo, porque ela dava uma complicação, né, nos pacientes, ela dava uma complicação metabólica chamada acidose lática. Ela aumentava muito o lactato, né? Então, acidose lática. E aí os pacientes morriam, né, muitas vezes com essa complicação metabólica, e a fenformina saiu do mercado. Logo depois veio a metformina, que também é uma biguanida, né? Ela é, vamos dizer assim, prima, né, da fenformina.
né? Ela tem uma estrutura química semelhante. Só que a metformina, essa acidose lática, ela é rara, né? Mas quando a metformina chegou no mercado, existia uma certa precaução em usar ela, até porque a fenformina deu muita complicação. Então a metformina começou, né, muito timidamente a ser usada, mas com o tempo a gente viu que, né, de uma forma interessante, essa complicação, né, essa acidose lática, ela não era tão frequente, né? E aí cada vez mais o uso foi ficando mais disseminado, né? E hoje a gente tem uma grande tranquilidade em usar metformina. Mas, né, por conta desse potencial risco de dar acidose metabólica, né, que é raro, vocês vão ver que a gente tem uma certa precaução em usar metformina em doença renal crônica. Por quê? Doença renal crônica é uma condição de acidose metabólica. Então, você pode piorar, né, a acidose desse indivíduo. Então, a gente tem uma certa cautela. Doenças, insuficiência cardíaca descompensada, pneumopatias graves, insuficiências hepáticas graves, né? A gente tem uma certa cautela em usar metformina. Então, vocês vão ver muito isso quando vocês passarem aí nas outras disciplinas, na nefrologia, vocês vão ver que a gente, né, para paciente aí renal crônico, eventualmente a gente suspende a metformina. Mas por quê? Por conta desse potencial risco de acidose lática, né, mas que é raro, tá? Então vem dessa história aí para vocês entenderem por que até hoje, né, a gente tem essa certa cautela na doença renal crônica, né? E aqui uma frase do Joslin, né, falando sobre a dieta, né, para o diabético, né, que é você equilibrar aí os carboidratos, né? Isso até hoje, né, é uma grande verdade, né? Nosso tempo está acabando. Deixa eu já compartilhar com vocês aqui o link para a próxima sala. Que vida, hein, gente? Fazer o quê? Vamos lá, né? Se a gente dá umas quebradas na sala. Vamos lá, vamos para a próxima sala, gente.